Estão no 3 às 16 Ana Avoila, da Frente Comum, e José Abrão, da Sintap. Boa tarde aos dois, obrigada por estar aqui connosco. Como é que a Frente Comum olha para esta alteração feita pelo Governo? Não receia que, em alguns casos, a reposição das 35 horas fique atirada lá para 2017? Olha, em primeiro lugar, dizer que a votação é amanhã e há mais projetos de lei para serem votados que podem ter outras alterações. E que só amanhã, depois da votação na especialidade, é que sabe em concreto o que é que sai da Comissão. Mas sobre o projeto de lei do Partido Socialista, para nós há apenas uma coisa que é de extrema importância e tem que ser garantido. É as 35 horas para todos e ao mesmo tempo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, independentemente de todas as redações que lá se encontrem, que no dia 1 de julho, todos os serviços têm que ter na escala de serviços as 35 horas para todos os trabalhadores. Sem distinções. Sem distinções. É assim que nós aceitamos aquilo, independentemente de poder, num ou noutro serviço, ter dificuldades, como se tem dito, nomeadamente na área da saúde. A outra coisa que nós queremos desmistificar é a questão das horas extraordinárias. O pagamento do trabalho extraordinário está a ser pago a 12,5% na primeira hora, a 17,5% na segunda e 25% nas restantes. Desde há muitos anos e este ano também. Portanto, não é uma ninharia o pagamento do trabalho extraordinário. Mas, agora, dizer que os trabalhadores da saúde estão com horas e horas acumuladas de trabalho extraordinário que nem é pago. E, portanto, a questão dos custos com esta medida são falsos naquilo que têm andado a dizer, porque a saúde deve muito dinheiro aos trabalhadores. Mas depois, em termos gerais, dizer uma questão que é importante, que é, parece que toda a gente está a esquecer. É que o que vão fazer, o que fizeram à administração pública foi um corte nos salários a todos, através do aumento do horário de trabalho. E já se fez a reposição, e este governo já está a fazer a reposição, até outubro, para aqueles que tiveram os cortes a partir de 1.500 euros, e tem que fazer a estes que tiveram um corte dos salários através do seu aumento do horário de trabalho, como? Voltando a aplicar as 35 horas de semanais para toda a gente, e aqui cabe os contratos individuais de trabalho, porque não podem ficar, não pode haver de primeira e de segunda. Já lá vamos a essa questão um bocadinho mais a fundo. Olhando para esta alteração do Partido Socialista, o Sintap também quer as 35 horas para todos ao mesmo tempo. Olha, o Sintap e a FESAP de facto considerou que foi uma grande atrapalhada a imposição das 35 para as 40 horas, só com um objetivo que era o de reduzir o valor do trabalho e por essa via produzir um corte salarial na generalidade dos trabalhadores da administração pública, independentemente da natureza do seu vínculo. O que está em cima da mesa hoje é a tentativa de um compromisso por parte do Governo, pela iniciativa que está no Parlamento, em repor as 35 horas de trabalho semanal. Ora, a reposição das 35 horas de trabalho semanal aos trabalhadores que desempenham funções nos serviços públicos não pode distinguir uns e outros em função da natureza do vínculo. Mas esta proposta mantém essa questão, essa E esta situação. é a nossa posição de sempre, a nossa posição tradicional, bater-nos por ela até ao fim, nem que no dia 1 de julho possamos desenvolver todas as formas de luta possível até que esta justiça esteja feita. Desde Mas, a greve no entretanto, outras. aceitam aqui algumas regalias que o Ministério possa oferecer a estas pessoas? No entretanto, conhecemos diversos projetos que estão no diploma, ou que estão no Parlamento. Acredito que o que tem condições para passar é aquele que tivemos conhecimento ontem. Das férias? Não tem férias. O que tivemos conhecimento ontem, que apenas pretende limitar a reposição das 35 horas aos trabalhadores em funções públicas, e aí veio, nessa alteração, dizer-se que será negociado com os respectivos sindicatos do setor e os ministérios as compensações, sejam elas quais forem, a aplicar aos trabalhadores que, por razão da falta de pessoal, continuem a fazer as 40 horas durante mais algum tempo. E neste quadro, como sempre nos disseram que o setor da saúde era o mais problemático, reunimos a semana passada no Ministério da Saúde, onde encontramos abertura para equacionar o problema de todos os trabalhadores, já que no dia 1 de julho esta luta pelas 35 horas está ganha e vamos ter todos direito às 35 horas, em paralelo tem que se resolver o problema, por intermédio da negociação coletiva, de duas coisas. A primeira, a compensação aos trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas, de uma forma negociada, que possam vir a trabalhar para além das 35, e
a negociação de um acordo coletivo de trabalho, E não cujo vão pôr- não vão compromisso impor e um protocolo, já lhe vou explicar, Muito rapidamente. através da negociação de um protocolo, de um compromisso com o Governo, que tem que ser inevitavelmente antes do dia 1 de julho, que permita, na negociação deste protocolo negocial, que se defina o princípio em que começam, do dia, o primeiro dia em que começam as negociações e o último em que terminam, para que se possa perceber, em definitivo, que se faz justiça com todos os trabalhadores, aplicando-lhe as 35 horas, estão os trabalhadores dispostos a fazer mais um pequeno esforço de trabalhar estas 5 horas durante mais algum tempo, mas têm que ser compensadas, têm que ser reconhecidas, têm que ser valorizadas e, se possível, até pagas. E isto sempre pela via negocial. Porque não vale a pena estar a esconder que, se o projeto de diploma que está a passar amanhã, é a via da negociação que vai resolver estes problemas. E não outra que não seja, para forçar essa negociação, a luta que os trabalhadores dos hospitais ou dos setores onde não seja possível implementar as 35 horas imediatamente, a luta que vão fazer até que as 35 horas sejam uma realidade, e é por isso que eu digo, o desaparecimento do dia 31 de dezembro pode até ser um fator importante para que, antes e antecipadamente, todos os trabalhadores de serviços públicos possam contar com as 35 horas, pondo fim a este retrocesso civilizacional que não traz mais produtividade, e parar esta ruptura entre setor público e setor privado, trabalhadores contra trabalhadores, porque no setor privado mais de 70% dos trabalhadores, por intermédio do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, têm horários inferiores às 40 horas. E, portanto, hoje os funcionários públicos são, porventura, daquele grupo que já percebeu não é pequeno, ou que é pequeno, que praticam as 40 horas sem qualquer possibilidade de redução, a não ser, no dia 1 de julho, um diploma publicado, compromissos negociais, protocolos celebrados que garantam uns 35 horas de trabalho a todos os trabalhadores que desempenham funções nos serviços públicos, independentemente da natureza do seu vida. Ana Avoida, sobre esta diferença entre os trabalhadores do Estado, os que têm contrato individual de trabalho. Olha, nós continuamos até amanhã a defender que os projetos de lei que estão em discussão servem para resolver imediatamente o problema. E por isso esperamos para ver amanhã, porque a nossa defesa sempre foi para todos os trabalhadores. E já há muito tempo, não é só na questão dos horários, mas em todas as condições de trabalho, porque são trabalhadores que estão ao lado uns dos outros, com a mesma hierarquia, não faz sentido que isso seja de outra forma. Mas dizer o seguinte, é que, independentemente de uma ou outra redação que possa trazer este projeto de lei do PS, há uma questão que para os trabalhadores é fundamental. O PS cumpriu, prometeu, o PS tem que cumprir. E o PS prometeu que aplicava rapidamente as 35 horas. E por isso, no dia 1 de julho, tem que ser a data de limite para a aplicação das 35 horas. Mas não teme de alguma forma que voltar às 35 horas acabe por criar problemas maiores ao Governo e isso depois traga medidas de austeridade novamente para a função pública, como já vimos no passado? Não, olha, medidas mais gravosas do que aumentar o horário de trabalho. Sabe que os trabalhadores da função pública têm servido para tudo, não é? Tem-se aplicado nestes últimos anos as medidas mesmo mais gravosas. E nós não estamos disponíveis para continuar a pagar esta fatura. É que não estamos mesmo. Temos salários congelados, temos carreiras congeladas, temos o pagamento do trabalho extraordinário pago miseravelmente, temos serviços com ritmos de trabalho alucinantes, estamos a falar aqui nas 35 horas, estamos sem condições de trabalho e estamos com uma Secretaria de Estado que está a governar sem negociar com os sindicatos, a fingir que negocia com os sindicatos como acontecia antes. Nós não aceitamos isso. E por isso não vale a pena vir qualquer ideia, seja de quem for, que pode vir a mais austeridade, se não repuseram um direito que os trabalhadores tinham. Nós tínhamos há 20 anos as 35 horas. Foi uma conquista imensa que os trabalhadores da administração pública conseguiram com as 35 horas. Não está provado que tivesse havido qualquer tipo de economia na aplicação das 35 horas e, portanto, não podem aferir daí que têm que pôr mais austeridade por causa das 35 horas mais. Portanto, a medida tem um efeito neutral? A questão das 35 horas foi uma imposição do memorando da Troika, sem qualquer sentido, depois de uma discussão que houve em Bruxelas, porque se queria reduzir em todos os países da União Europeia. E Portugal foi o bode expiatório. E nós não aceitamos mais ser bodes expiatórios. E, portanto, há todas as condições criadas, se o Governo quiser, e os ministérios que se deixem de coisas. Porque o Governo é só um. O Conselho de Ministros também é só um. E estão lá todos. E há um programa
de governo. Mas os setores são todos iguais, Ana Avoila. Não, mas a questão das políticas, a questão da política que foi aprovada por o governo é a política do governo. Não é a política do Mário Centeno, nem a política do António Costa. E por isso, se as 35 horas que nós exigimos e que já deviam estar até a ser praticadas, não forem no dia 1 de julho, naturalmente que nós vamos continuar aquilo que sempre fizemos, Mais que é lutar ações de para que seja. Isso Também, não impede. também da parte do Sintap, para terminarmos, que já não temos tempo. Mais ações de luta se não entrar em vigor agora em julho. Não, mais ações de luta e fundamentalmente baseado no seguinte, quer dizer, há um compromisso assumido pelo Governo, quer no seu programa, quer em sede de campanha eleitoral. Eu acredito que o Governo vai cumprir com este compromisso. E é por isso que lhe digo que, para além do diploma que está no Parlamento, independentemente do que possa vir a ser aprovado amanhã, acredito nas virtualidades da negociação coletiva e que por essa via, olha, até se faça uma coisa que sim é essencial e extremamente importante, é de saber se os novos trabalhadores que vão ser recrutados para que se criem as condições para as 35 horas, vão ser recrutados precariamente ou se vão ser recrutados por contrato de trabalho por tempo indeterminado. Eu quero contrato de trabalho por tempo indeterminado. E nessa altura só com negociação coletiva e o Governo assumindo compromissos sérios à mesa das negociações para que também nos esteja a dar mais um contributo para o aumento da precariedade. Muito bem, meus senhores. Muito obrigada pela presença e análise aqui neste 3 às 16. Boa tarde.